Cloud Note ou Cloud Note, será que presta essa bexiga aqui? Um pau 798 cruzeiro, será que presta isso aqui? Bom, eu experimentei e vou dar aqui a minha opinião e você decide se você compra ou não. É só minha opinião, não fica bravo com ela não, tá? Não é o único não. Tem muitos, vários sites aí mencionando quais são os melhores. Esse aqui diz que o melhor é o Fireflies, Avoma, TLDV, Crispy, Call Timer, Otter. Esse aqui, ó, toma as notas da sua reunião para Google Meet, Teams, Zoom, Slack, vixe, olha que maravilha. Promessa da hora, muita promessa. Será que promete o que cumpre? Eu acho que não. Read AI, mensagens, e-mail, copiloto, funciona com Meet, do Google, com Teams. Tem um monte. Meeting AI, esses aqui são os mais populares. Other, podia ter um H aqui. Other, podia ter o One More Meeting Agent. Tem um monte aí. O Cloud é mais um, é um aparelho. O Cloud é um aparelho, o que torna ele ainda pior. Vamos falar sério. Difícil falar sério. Reunião é uma bosta. A maioria das reuniões não serve para nada. Aí acho que você vai concordar comigo. E aí os caras fizeram um aparelho porque é mais prático, porque você vai, às vezes a reunião é presencial. Imagina, inventaram agora esse negócio de reunião presencial. As reuniões estavam só no remoto, aí de repente começa esse negócio de reunião presencial, atrapalhou a vida da galera. E aí na reunião presencial, como é que vai usar o aplicativo? Porque os outros eram aplicativos. Você vai lá, você instala lá o plugin, aquele plugin invasivo que te avisa lá com uma notificação, eu vou tomar nota dessa reunião. Você tá bom. Aí ele te manda e-mail, que tu clica no e-mail que você tem que se cadastrar e ele vai coletando dados da reunião. Entendeu? Ele tá coletando dados da reunião. Tá ligado? Esse gratuito, ele tá coletando dados da reunião, sem a permissão do desenvolvido. Mas o ponto é que a promessa é muito legal, né? Então, a promessa é muito boa. Você fica numa reunião chata, enfadonha, e aí quando você termina, tem a promessa de que um e-mail vai chegar para você com um resumo daquela reunião. Aí o que acontece? Você não precisa prestar atenção na reunião. Você não precisa nem estar de fato na reunião. Até porque a reunião não serve para nada. E aí você recebe um e-mail ali com os principais pontos, e quando você não participou da reunião e você recebe o e-mail, você acha que tá legal, aquilo ali é o que importa e coisa e tal. Você já fez isso com uma reunião que você realmente participou e prestou atenção nela inteira? Aquele e-mail que chegou para você com os pontos resumidos, os principais pontos resumidos. Eram os principais pontos mesmo? Fala sério. Um problema que tem aqui no Plod que eu identifiquei é que é o seguinte, ele só pega a voz. É difícil você reconhecer pela voz quem é quem. E fica difícil entender o contexto nessa circunstância. Numa reunião presencial, não é só isso. Pessoas mostram coisas, pessoas gesticulam, pessoas apresentam coisas no projetor. Fica difícil um aparelho que só escutou o que aconteceu na reunião identificar quais foram os pontos principais. Principalmente porque ele não tem o contexto das pessoas que estão ali naquela reunião fora da reunião. Então, eu vi anotações do Plod e eu achei uma bosta. Não, falando sério, uma bosta. Não é legal, assim, os principais pontos não foram os principais pontos. Eu realmente tentei prestar atenção, fiz as minhas anotações e quando eu fui comparar o que ele disse que era importante, eu desconsiderei e coisas que eram importantes não estavam ali na lista. Né? Então, o Plod ele sai em desvantagem dessas ferramentas que são plugins da reunião. Por quê? As ferramentas que são plugins da reunião, elas poderiam, como essa aqui, eu disse que elas poderiam, só que elas não fazem, pelo menos as que eu verifiquei, as que eu experimentei, elas não fazem. Até eu desistir, eu experimentei um monte e nenhuma delas fez isso. O que eu ia dizer é que elas poderiam usar a IA para analisar o vídeo, tentando identificar quem está falando, mas elas não fazem. Isso ajudaria. Elas também poderiam analisar o vídeo, porque numa reunião remota é muito comum nós apresentarmos coisas compartilhando a nossa tela. E aí, novamente, tem o vídeo, as pessoas gesticulam, as pessoas têm expressões e prestar atenção nisso faz bastante diferença. E as pessoas apresentam coisas, compartilham a tela delas com apresentações visuais, muitas vezes interativas, porque existem também os outros recursos, você consegue desenhar na tela, você consegue fazer um monte de coisa lá, compartilhar link, textos e tudo mais, enfim. O ponto é que essa promessa é uma promessa muito legal de que eles fazem anotações,
Mas aí nós temos vários problemas. Primeiro, elas não observam as pessoas no vídeo, elas não observam expressões, elas não sabem quem está falando, quando, elas não observam as apresentações que estão sendo realizadas durante a apresentação, e se tratando de reuniões presenciais, é pior ainda. É pior ainda, você não consegue saber quem é que está falando, você não está vendo coisa nenhuma, então você perde muitos detalhes. Para piorar, é uma IA que está analisando isso aí, e essa IA tem como contexto um fragmento da reunião. Se a reunião é muito longa, meu amigo, ele não consegue analisar a reunião inteira de uma vez, porque a janela de contexto das IAs ainda é muito pequena, especialmente para fazer essas coisas que eles fazem supostamente de graça. Então presta atenção a próxima vez que você usar uma ferramenta dessa, assiste a reunião com atenção, faça suas anotações, depois compare com aquele e-mailzinho que chega com as anotações mequetrefe que elas fizeram, você vai perceber que não é legal, é péssimo. Então, quando que você vai usar isso aí? Quer dizer que é totalmente inútil? Não, não é totalmente inútil. Inútil são várias das reuniões que a gente faz todos os dias. E aí, para esses casos, vale muito a pena usar uma ferramenta dessa. Você pega uma ferramenta que nem Upload ou qualquer outra, você deixa ali, finge, vai trabalhar, em vez de prestar atenção na reunião, você vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Ao final, ele vai fazer lá um resumo, você finge que prestou atenção, manda uma nota lá que 80% que estava na reunião não prestou atenção mesmo, eles vão receber, vai ficar todo mundo feliz com uma lista de decisões e uma ata muito bonita, muito convincente, mas bem da sem vergonha, todo mundo vai ficar feliz e pronto, serviu o propósito bendito do aplicativo. Num mundo novo que tem reuniões em demasia que não servem para nada, podemos usar esses gadgets inúteis que vão preencher as lacunas das superficialidades das reuniões que, em geral, temos aí hoje em dia. Então, eu não gostei do Upload, eu não gostei de nenhum deles, eu experimentei esse Fireflies, esse aqui não. TLDV eu experimentei, esse aqui também não. Equal Time sim, Otter sim, um monte desses aí eu experimentei, eu não gostei de nenhum. Se você gostou, deixa aí seu comentário, conta aí qual foi a sua experiência. Eu, particularmente, não gostei de nenhuma dessas ferramentas, achei elas péssimas, algumas delas muito invasivas. Às vezes aparece lá no Google Meet um plugin de alguém que cadastrou e o negócio agora fica perguntando para todo mundo. Eu nego, mas às vezes eu esqueço e às vezes eu nego e mesmo assim eu recebo um e-mail e vai saber para onde que foi parar o texto da transcrição equivocada daquela reunião, né? Enfim, relembrando, isso aqui é só a minha opinião. Se você gosta, se você é entusiasta, se você trabalha lá no Upload ou em qualquer uma dessas software houses aí que desenvolveu esses sistemas de transcrição de reunião, tá beleza, eu não acho elas de todas inúteis não, tem lá a sua utilidade. Mas eu não gostei, não me agregou nada e é por isso que eu não uso, eu prefiro prestar atenção na reunião, fazer minhas próprias anotações. Para mim, tem sido muito mais útil agir por conta própria nesse sentido. Mas a IA é útil pra caramba, tem várias aplicações para IA, algumas delas eu compartilho aqui nesse canal, divulgo aqui nos meus vídeos. Então, se é um assunto que te interessa, além de curtir, deixar o seu comentário, considere se inscrever nesse canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades e até a próxima.